em primeiro lugar na vida dela. Porque esse seria o maior erro que eu poderia cometer. Deus está acima da minha família, Deus está acima da minha esposa, Deus está acima dos meus filhos, Deus está acima do meu trabalho, Deus tem o primeiro lugar na minha vida. E quando Ele está em primeiro lugar, e as tensões que são normais, diga a pessoa assim, a tensão no casamento é normal. Deixa eu já te dar uma dica aqui. Se você encontrar com algum casamento de anjo, a qual diz para você, eu e meu esposo nunca brigamos. Parece 2 pombinhos em casa. Ele fala assim, mas você mente direto, né? Porque não existe casamento sem tensão. Existe casamento sem voar copo, prato. Ok? Mas sem tensão, sem desacordo, sem disputa, entre aspas, se eu posso dizer assim, sem uma diferença de opiniões, não existe, gente. Essa pessoa que está do seu lado aí, seu cônjuge, é totalmente diferente de você sabe disso. Tem coisas que não batem. E assim, como é que você vai lidar com isso, se você não tiver Deus a quem você possa buscar? Por isso que eu digo que em primeiro lugar está Deus, porque quando há tensões no meu casamento, eu não busco a pastora André, eu busco Deus em primeiro lugar. Porque Ele é o primeiro lugar da minha vida, Ele é a fonte da essência que está em mim, que pode gerar a solução para aquela questão. Então eu não vou para ela. E sabe de uma coisa? Nós temos errado muito como cristãos nessa questão. Porque nós sempre estamos lutando contra carne e sangue, esquecendo que nossa luta não é essa. Efésios 6, versículo 12, diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados, potestades, né? Espíritos tenebrosos nesse mundo, espíritos nesse mundo tenebroso, hostes espirituais da maldade. Então, nossa luta é espiritual. Mas o problema é que quando há uma tensão no nosso casamento, na nossa vida pessoal, os solteiros que eu estou falando aqui, e você que é solteiro, você está casado sim, tá? Só que com uma pessoa que você não acha que está casado. Você está casado com Jesus. Até o dia que Deus te der a mulher dos seus sonhos e Deus te der o homem dos seus sonhos, seu casamento é com Jesus, querido. Então, Ele é a fonte de todas as coisas na sua vida. Então, quando nós nos colocamos diante disso e sabemos que há tensões acontecem na nossa casa, eu não corro para brigar com a minha esposa. Eu corro para Deus primeiro para saber o que Ele deseja de mim acerca daquela tensão. E sabe de uma coisa que eu ouço de Deus todas as vezes que eu faço isso? Ele diz assim para mim, todas as vezes, renuncia. E tem uma palavra-chave no casamento que você precisa aprender hoje, se chama renunciar. Porque sem renúncia, casamento também não existe. Então, todas as vezes que eu vou diante de Deus queimar um filme da minha esposa, ele vai, mas Senhor, você não sabe como é que ela é. Mas Senhor, ela é assim, ela é assada. Deus fala assim, e você? Deus nunca trata com o outro com a gente, né, gente? Ele sempre trata com a gente. Ele sempre fala, renuncia, perdoa, se arrepende e volta e começa de novo. Porque esse é o coração de Deus, gente. Ele quer que você seja abençoado no seu casamento. Ele quer que você seja abençoado na sua vida pessoal. Então, nessa noite, eu quero dar essa introdução para você entender que nada, o fator predominante dessa equação chamada família, se chama Jesus. Se Jesus não for o centro, nada mais vai funcionar, nada mais vai ter efeito, nenhuma teologia, nenhuma metodologia vai funcionar. Você está literalmente lascado. Olha, sucesso começa com Jesus. Você quer ter bênção, quer ter sucesso, êxito no seu casamento, na sua vida pessoal? O primeiro passo é Jesus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, aquilo que a gente busca de comer, de beber, de vestir, todas essas coisas nos serão acrescentadas. Então, em João 10, versículo 10, você que está anotando, anote esse versículo aí. Nós vemos essa luta espiritual, a qual 2 forças, né, entram em ficção, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer essa palavra? Em atrito, vamos dizer assim, ok? Porque João 10, 10 diz assim, o diabo veio para matar, roubar e... Aí Jesus, do outro lado da moeda, diz assim, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então você vê aqui que a luta em qual Jesus está se referindo não é uma luta carnal. O diabo é uma força maligna que age, ele não existe no caráter do diabo alguma coisa boa, gente. Não pense que o diabo vai falar para você assim, vou deixar ele quietinho lá na dele. Ele não tem essa disposição, nem esse caráter de ficar quietinho, esperando você se dar mal por suas próprias contas. Ele quer te matar, roubar e destruir. Mas Jesus, do outro lado da moeda, nessa batalha espiritual que nós vemos aqui, ele nos diz que nós podemos ter vida e vida em abundância. E vida em abundância em todas as áreas da nossa vida. Você quer isso para você? Eu quero. Eu quero ter abundância em todas as áreas da minha vida. Abundância é algo que transborda. A nossa necessidade é suprida e essa necessidade transborda para que outros sejam abençoados através de nós também.
Então, essa vida em abundância está disponível para você. No seu casamento, na sua família, no seu relacionamento com seus filhos. Se Jesus disse, está feito, gente. O problema é que a gente crê em tanta coisa que Jesus diz, mas não acredita nisso. Que Ele nos deu uma vida abundância. E se nós hoje não estamos vivendo uma vida de paz, de alegria, de abundância, em alguma área da nossa vida, nós precisamos nos render à fonte dessa abundância, que se chama Jesus. Olha para a pessoa do teu lado e fala assim, você precisa entregar sua vida de uma vez por todas, Jesus. O problema é que você sabe, e eu sei, que nós nos entregamos parcialmente a Deus. A gente se entrega a Deus até onde dá. Porque quando chega no limite, a gente dá nosso jeito. Na nossa vida financeira, a gente está tentando, a conta não vai dar, a gente sabe que não vai dar para pagar as contas, a gente espera até o último dia. E quando chega o outro dia, a gente busca alguém para pedir emprestado. Então, cadê a nossa confiança que Deus vai suprir todas as nossas coisas? Nós não temos como viver a vida em abundância porque nós não somos aprovados na aprovação. E sabe, essa vida em abundância, nessa introdução da família aos pés de Jesus, ela precisa ser uma coisa vivida em 2011 na vida de vocês. Chega de falar que vai tudo dar certo. Começa a viver o certo de Deus na sua vida. E eu quero falar sobre duas coisas nessa noite, eu vou correr aqui, que nos promete essa vida em abundância, a qual está disponível para mim e para você. E a primeira coisa que eu quero falar nessa noite é que você precisa reconhecer quem é Jesus para você. Você precisa reconhecer quem é Jesus para você. João 14,6, abre aí. Eu sei que a maioria já conhece de cor esse versículo, mas eu quero mastigar ele um pouquinho nessa noite para que você possa entender um pouquinho mais o que Deus, o que Jesus está dizendo para nós. João 14, versículo 6. O Evangelho de João, quarto livro da sua Bíblia, capítulo 14, versículo 6. Primeiro ponto qual que é? Reconhecer quem é Cristo para você. Anote aí, eu vou perguntar de novo, hein? Primeiro ponto, reconhecer quem é Cristo para você. Então vamos colocar esse versículo a teste? Vamos injetar esse versículo nas nossas convicções acerca da família, acerca dos nossos pensamentos, nossos desejos, e vamos ver se ele funciona. O que diz lá, João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vamos dizer mais uma vez juntos para martelar no nosso coração, né? O salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então vamos lá, João 14,6. Eu, a verdade, ninguém... Ok, vamos colocar esse versículo em prática agora, ok? No nosso casamento, Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Deixa eu explicar um pouquinho mais essas três opções que você tem. Primeiro, ele diz que ele é o caminho. Ele está dizendo o quê? Que ele é o norte. Que ele é a direção. Que ele é o alvo da nossa adoração, da nossa essência, da nossa vida. Ele é o caminho ao qual nós devemos trilhar em todas as áreas da nossa vida. Agora pense comigo um pouquinho. Jesus é o caminho no seu casamento? Jesus é o caminho nas suas finanças? Jesus é o caminho solteiro na sua vida pessoal? Ele é a direção. Antes de você tomar qualquer decisão na sua vida, a quem você consulta? Então, talvez você possa pensar assim, pastor, eu acabei de passar no teste. Ou então, pastor, já caí no primeiro. Porque eu nunca pergunto a Deus antes de fazer alguma coisa. Não estou falando para você ir lá, vai no supermercado e pergunta assim, Senhor, o que tu queres que eu compre? Porque tem gente que vira religioso radical nessas horas, né? Não, que nem eu fazia isso, gente, quando eu me converti. Eu ia fazer a barba, eu perguntava a Deus, Deus, do lado direito ou esquerdo primeiro? Achava o espiritual, né? Porque, meu Deus, tem coisa para fazer, gente. Ficar preocupado com que barba, como é que eu vou raspar, de que lado? Você está me entendendo? Entendeu? Mas assim, Deus ele tem tanta graça, tanta misericórdia, que Ele nos ama tanto que Ele fala assim, está tendo relacionamento comigo, deixa Ele. Amém? Só que sabe de uma coisa? Quando você toma decisões cruciais no seu casamento, na sua vida, na sua família, você consulta Deus em primeiro lugar ou você simplesmente toma a decisão e vamos ver o que Deus faz no meio disso? Ou a loteria cristã, vamos falar na linguagem mais atualizada, loteria gospel. Né? A coisa diz assim, vou escolher o caminho que seja... Só que é engraçado que Deus já disse que Ele quer. Ele já estabeleceu aquilo que Ele deseja. E a gente coloca... Parece que Deus se torna nosso patrão. Assim, não é nosso patrão, nós somos